Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 112. Estou resfriado, Sidney. Ah, meu amigo, com o frio que você tá passando aí, qualquer um fica, né? Ah, meu Deus. Quem achar que não sou eu sim. Minha voz está diferente. Fala, Arthur, tudo bom? Fala, Felipe. Fala, Sidney. Enquanto você tá resfriado, aqui em Salvador não faz menos que 30 graus. Pois é, gente. Pois é. Esse mundo tá ficando maluco. Vamos aí, então, Patriotas. Podcast Patriotas número 112. Vencemos o Buffalo Bills. Primeiro jogo contra os Bills no ano. A gente já joga daqui a pouquinho contra eles de novo. E a gente tem aí pra falar algumas coisas interessantes. Sr. Gronkowski fazendo bobeira. Tem bastante coisa interessante pra gente falar nesse programa. Antes a gente vai aqui direto pros nossos recados. Sócio Patriotas, gente, vencedores aqui de novembro. O Antônio Paulo Souza foi o campeão aí, ganhou o sorteio do Manual do Futebol Americano. O Nickerson Zanon ganhou Crônicas do Futebol Americano. Ó o Nixon de novo. Fazia tempo que o Nixon não aparecia, hein, Sidney? Cara, realmente, tava sentindo falta dele. Mas, bom, apareceu aí já se destacando, né? Já ganhando aí o mês de novembro. Se eu não me engano, é a segunda vez que o Nickerson ganha já no Sócio Patriotas. E o Gilberto Dias ganhou a camiseta lá da Action Shop dos Patriots. Ele já até me avisou que ele vai pegar a do Incrediman, que é a que eu mais gosto. Bela escolha, Gilberto. Então aí estamos agora, ó, gente, com 85% da meta feita, faltam 15%. Tem um problema aí, senhor Arthur, porque eu tava fazendo umas contas aqui. A gente normalmente tá subindo 5% por mês. Falta dezembro e janeiro, faltam 15%. Se a galera não der um empurrão aí, não vai chegar nessa jersey, cara. Pois é, a galera tem que dar esse boost a mais no finzinho de temporada. Já estamos chegando, batendo na porta dos playoffs e quem sabe o Super Bowl em fevereiro. E como todos querem que a jersey seja liberada, a galera tem que ajudar. Então, é isso aí mesmo, gente. É um recado pra vocês mesmo. Normalmente sobe uns 5% por mês, então faltam 15%. Tem que ir subir na média, aumentar aí uns 7,5%, já vai dar. Então, peguem firme aí pra gente liberar essa jersey. A gente quer dar essa jersey. A gente realmente quer que essa jersey saia pra alguém nessa temporada. Então, vamos dar um boost aí. E pra você que não conhece ainda, vamos deixar o link aqui. Você entende lá certinho como funciona. Se tiver dúvida, tem um áudiozinho lá. Se ainda tiver dúvida, manda e-mail pra gente, que a gente explica certinho como funciona o nosso projeto do Sócio Patriotas, pra você colaborar aqui com o Patriotas se manter vivo, se manter na qualidade que ele tem e ainda ganhar prêmios mensais, desconto nos parceiros e concorrer aí aos prêmios anuais do Sócio Patriota. Antes de entrar no programa, Sidney, a gente tem que lembrar aqui a galera que a gente tá chegando perto do final da temporada já e tá pra vir aí Patriotas Awards, não vamos esquecer dele, vamos entrar na terceira edição do Patriotas Awards. E pra quem é novo aí nesse ano aqui no nosso projeto, pode não entender muito bem. Então acho que seria legal a gente já começar a falar sobre isso para que pintar aí a galera já saber sobre como fazer os votos, né? Explica mais ou menos aí qual que é a ideia do Patriotas Awards pra galera. Bom, galera, o Patriotas Awards é um podcast especial que a gente faz para fazer repassar integralmente a temporada regular dos Patriots. E nisso a gente faz como se fosse um Oscar, né? A gente divide em categorias ali, a galera vota e no final a gente faz um podcast para divulgar os nossos votos e os votos da galera. Normalmente a gente traz um convidado especial, quem tem participado com a gente é a Ana Paula, do vôlei, né? É sempre muito bom fazer com ela. E a gente divide lá, melhor jogada, melhor jogador de ataque, melhor jogador de defesa, o MVP da temporada, pior jogo, melhor jogo, por aí vai. Então, o voto de vocês é muito importante, ajuda a fazer e o podcast acaba fazendo como se fosse uma cerimônia, né? Para premiar os vencedores. Exatamente. O mais importante disso tudo é que
a gente precisa muito da participação de vocês. Logo aí vai sair o post que vocês vão poder entrar lá e votar em cada categoria. A ideia mesmo é a gente ter uma opinião da torcida dos Patriots no Brasil sobre quem foi bem, quem foi mal, aí mais ou menos as categorias que o Sidney falou aí, que normalmente é as categorias que a gente tem. Então se preparem aí, a gente precisa da força de vocês. Quando sair o post, entrem lá e votem. Já vou começar a lembrar desde agora que é importante vocês votarem em todas as categorias pra gente ter aí uma média legal das coisas, pra gente poder fazer o Patriots Awards, que normalmente sai ali na segunda semana de janeiro. Basicamente é como os Patriots vêm nos 2 anos que a gente fez, e provavelmente esse ano também vai acontecer, a gente solta sempre na semana de bye dos playoffs, normalmente quando sai o Patriots Awards. O ano passado, Arthur, tivemos 10 mil votos e a ideia é manter esse número, ou então melhorar, né? Seria melhorar, 10 mil votos no passado já foram muito, e como o projeto evoluiu, a gente conseguiu mais seguidores em Twitter e Facebook, quem sabe esse número aumente. Exatamente, então fiquem atentos aí que logo sai o Patriots Awards para vocês votarem. Antes de terminar, Arthur, Fantasy do Patriotas, entramos agora no playoffs do Fantasy, e aí quem que são os times que vão disputar os títulos aí das 3 ligas? Pois é, chegou na época mais esperada do Fantasy, a post-season, naquele momento que tudo se define. Bom, na Liga Patriotas Red, quem ficou com a Seed 1 fui eu, com o time Patriotas. A Seed 2 ficou com o New England Celtic, A3, no La Masia, A4, Belém Alligator, A5, Daniel Zuma e A6, Gronk Party. Na Liga Blue, quem ficou com a primeira posição foi o Lamps, em segundo, Diego Patriota, terceiro, Maranhão Patriota, quarto, Mocotó Patriota, quinto, Floripas Whipple e sexto, Josué TB87. E por fim, na Liga White, quem ficou com a primeira colocação foi o Blues JP, segunda, Tibbles Window, terceira, Furacão Patriots, quarto, Time Patriotas, quinto, Saramago Raptors e para finalizar, o sexto, Pets Pinheiro. Muito bom, então esses, nas 3 ligas aí, esses são os times que vão disputar o título e vamos ver quem que vai ser campeão. Arthur, você tá no playoff nas 3? Não, eu tô na Red, na White, na Blue, nem consegui ir pro troféu de consolação. É só isso que eu queria ouvir. Vamos pro programa. Bom, gente, os Patriots foram lá em Buffalo e ganharam mais uma vez contra os Bills. O jogo começou meio estranho, o jogo meio não encaixando direito as coisas. E Gostkowski foi basicamente, parecia que o Gostkowski ia ser o ataque dos Patriots no começo, né, Arthur? Pois é, a gente começou só chutando field goal, chegava na beira do touchdown, mas não conseguia converter as jogadas lá na red zone. E acabou chutando field goal. E sorte nossa que a gente tá com o Gostkowski praticamente recuperado das últimas más atuações nas temporadas anteriores. Nesse ano já conseguiu field goal de 62 jardas e nessa partida foi perfeito novamente. Pois é, ele que foi ali no começo, ele que foi fazendo, mantendo ali o ataque pontuando, porque, como o Arthur falou aí, o touchdown não saía. Mas daí a gente vê, né, Sidney, como novamente vai pro intervalo. É nessas coisas que a nossa comissão técnica faz diferença e vem um outro time, não foi perfeito, mas já o ataque já funcionou bem melhor, entenderam melhor esse jogo corrido, que era essa forma mesmo de ir, e aí já virou um outro Patriots no segundo tempo, né? Exato, eles, como sempre, eles conseguiram mudar o time realmente no intervalo, né? E a principal atitude que eles tiveram nesse sentido foi conseguir envolver o Gronk mais no jogo, né? Que no segundo tempo, nas primeiras campanhas dos Patriots, praticamente era corrida e passe no Gronk, corrida e passe no Gronk. Então eles não conseguiram envolvê-lo no jogo no primeiro tempo, ajustaram isso no intervalo, o time voltou passando para ele e a defesa de Buffalo não encontrou resposta. Uma coisa que eu gosto muito, e esse jogo deu pra ver bastante, não só nesse jogo, mas pra gente puxar aqui que tem umas coisas que dá pra falar, é o Next Man Up, que é uma coisa que o Belichick sempre fala muito, que é quando um cara não vai estar podendo em campo, quem vem atrás dele, o próximo ali no depth chart, precisa manter o nível, e a gente tá vendo muito isso acontecer esse ano. O Nicholas Grisby é um cara que quase ninguém sabe quem é, e fez um bom jogo de special teams, conseguiu uns bloqueios bons. São caras que aparecem do nada, que nem a gente aqui, pelo menos eu nem sabia direito que esse cara tava no elenco. E ele foi lá e teve um bom jogo no Special Teams. E pra mim, a maior questão aí desse Next Man Up é o Cameron Fleming, Sidney, que é o terceiro OL, quase não tava entrando, precisou jogar porque nem o Cannon nem o Waddle tava em campo. E o Fleming foi lá e não cedeu nada. Hurry não cedeu pressão, não cedeu nada. Fez um jogo perfeito o Fleming nesse jogo, hein? Isso é incrível como acontece com
Patriots, né? E com o Flame especificamente, e eles conseguiram fazer isso, ele conseguiu ter essa performance aí de alto nível, sem precisar, tipo, anular o Gronk para ficar lá ajudando ele no bloqueio e não sair para a rota, entendeu? Porque eu achei que aconteceria isso muito, colocariam muito o Devlin ali, o Gronk do lado do Flame, para ajudar nos bloqueios, e com isso o Gronk perderia um pouco de espaço no jogo aéreo. Não foi isso que a gente viu, ele conseguiu sozinho, em conjunto com a galera da linha, ter uma atuação muito boa. E é uma coisa que a gente nem lembra que, na verdade, é o Cannon que era pra estar lá e não tá. Aí veio o Waddle nas 2 últimas semanas e também jogou muito bem, se machucou, e vem o Fleming e faz mais um jogo bom também agora. Terceiro OL reserva aí, basicamente, fazendo um jogo que não... perfeito, basicamente, aí ele não cedeu nada, então, de novo, repetindo aí de tudo que aconteceu. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar é do Mason, que o jogo corrido funcionou, e grande parte desse triunfo, Sidney, é o Shaq Mason, que vem jogando absurdamente bem semana após semana. É incrível, né? É um prazer você ver o Mason em jogadas de corrida, que ele tem que fazer o pulling, né? Que é quando o guard sai da posição dele e passa para o outro lado da linha ou vai para o segundo nível. E ele é completamente dominante nessa função essa temporada. Você vê linebackers e safeties chegando e dá dó dos caras, velho, porque o Mason não joga ele no chão toda vez. É incrível o que ele tá fazendo e até rendeu elogios do Belichick na coletiva, né? E assim, se você pegar mesmo no começo do ano que a OL tava mal, o único jogador que não estava tão mal, que jogava bem ainda, era o Mason. E você pega os números do ano passado, igual a gente falou lá no... tem até um texto meu, e a gente falou um pouco naquele podcast da Bye Week. Os números do Mason, o Mason foi um dos piores OLs do ano passado, para esse ano ser um dos melhores. Então, que evolução do Shaq Mason. Esse jogo corrido, Arthur, eu achei... A gente falou aqui semana passada de como eles usam sempre esses números, essa tendência. E foi muito o que aconteceu, porque os Bills sofreram contra os Jets, sofreram contra os Saints. E aí os Patriots vão lá e botam mais 190 jardas de corrida, com mais um belo jogo do Lewis e mais um belo jogo do Rex Burkhead fazendo touchdown. Resolveu fazer touchdown o menino, hein? Sim, há quanto tempo a gente não tem uma dupla de running backs tão boa quanto essa? Porque ano passado a gente só via basicamente o LeGarrette Blount correndo com a bola, e nesse ano a gente tem a opção do Burkhead, do Lewis e também de outros jogadores, como o James White e o Mike Gillislee, que não estão sendo tão aproveitados correndo com a bola. Interessante nesse jogo que Dion Lewis, apesar de ter sido o líder do time em carregadas e em jardas, foi Burkhead que anotou os 2 TDs. O Burkhead tá assumindo o papel do Gillislee, né, Sidney? Porque a hora que chega ali perto, na hora de bater ali do ground and pound ali, de entrar, que a gente imaginava que seria o Gillislee, tá aí, nesse jogo foi uma das respostas do porquê que não tá precisando ter ele, porque tá sendo o Burkhead que tá entrando de cabeça ali, anotando os touchdowns, né? Exatamente. O Lewis tem sido o corredor principal, mas na hora que chega na red zone para entrar ali mesmo, tem sido com o Burkhead, e ele tá conseguindo tão bem desempenhar esse papel que a galera se pergunta muito por que o Gillislee está ficando fora. Acho que a pergunta tem que mudar, por que ele colocar o Gillislee de volta se os dois estão dando conta com sobras no recado, né? É incrível como o Burkhead se encaixou nesse ataque. O Lewis, a gente sempre fala que ano passado ele não estava 100% ainda por conta da grave condição que ele teve no joelho, estava se recuperando. Esse ano ele está 100% e está tendo um desempenho igual que ele encantou todo mundo lá em 2015. Então essa dupla aí está dando trabalho realmente. O Lewis terminou o jogo com 6.1 de média, 6.1 jardas de média, repetindo, então, mais um belo jogo dele e mais um belo jogo do ataque corrido. Já no ataque aéreo, a gente teve mais um jogo aí estranho. O Brady estava num dia meio morno, não encaixou muito bem. E o Edno Assunção, esse é seu nome, Edno, desculpa se eu falei errado. Ele mandou uma pergunta aqui pra gente pelo Twitter, O que levou a atuação ruim de Brady? O bom jogo da defesa de Buffalo? Se sim, como será quando enfrentarmos defesas melhores nos playoffs? Que a gente pode puxar disso aí, Arthur, nessa pergunta do Edno aí? Eu acho que foi mais um dia atípico para Tom Brady. Ele não estava na sua melhor forma, não estava tão preciso nos passes, e isso até levou aquela princípio de confusão com o Josh McDaniels na sideline, mas que já foi resolvido depois. Os dois falaram que estava tudo bem, que é coisa do futebol americano e que um ama o outro. Então, para mim, não foi nem tão a boa atuação da defesa de Buffalo quanto o passe, e sim mais um dia atípico para Tom Brady. E assim, teve a interceptação, acho que é a quarta agora, né, se eu não me engano, da temporada,
E não foi culpa dele, né, Sidney? Porque naquela confusão da jogada ali, teve falta no Gronk e acabou que aconteceu a bola na mão do defensor. Mas não foi daquelas... A gente já viu o Brady fazer uns passes nada a ver, mas dessa vez acho que a culpa não é dele na interceptação, né? Assim, na verdade, eu acho que a culpa não é só dele. Ele tem uma pequena parcela de culpa, porque se você olhar, na verdade, na jogada, ele sofre a pressão, se desloca no pocket e a jogada se estende e ele vai e meio que força lá. Eu concordo com você que se o Gronk não tivesse sido flagrantemente segurado naquela jogada, ele teria chegado na bola. Mas eu acho que o Brady também deu uma forçadinha ali para tentar, já que ele conseguiu ganhar tanto tempo no pocket, seria uma pena ele ter que jogar a bola fora. Então ele meio que jogou no alto ali, confiando no Gronk, e eu concordo com você que se o Gronk não tivesse sido segurado, ele teria grande chance de pegar aquela bola. Até porque a gente viu o Gronk pegar aquela outro passe, que eu não sei até agora como ele fez, ele veio por cima do cara e tirou a bola da mão dele. Nessas que a gente vê que é muito difícil ser interceptado quando o Gronk tá na jogada e a bola tá na mão dele. Gronk que teve um jogo bom, mais uma vez, como o Arthur puxou aí no começo, foi basicamente o motor desse ataque, funcionou muito bem, vem tendo bons jogos. E aí entrou naquele problema da falta, dessa mesma falta, onde ele se perdeu e acabou ali fazendo aquela besteira de ir pra cima do cara e fazer meio que uma agressão ali depois da jogada. Eu já dou minha opinião, eu acho que o Gronk não tava certo, é absurdo, não tem que fazer isso. Imagino que vocês dois aí, ninguém acredite que o Gronk tava com nenhuma razão ali, né? Sim, apesar dele ter sofrido a nítida falta, isso não dá razão para ele fazer o que ele fez com o Tre'Davious White, que já estava sem condições de até reagir na jogada porque estava caído no chão e acabou levando ele pro protocolo de conclusão da liga. Ou seja, foi um lance totalmente atípico de Gronk, que não tem costume de fazer esses lances, mas acabou cometendo um erro. Mas Cid, não sei se eu tô errado, não é a primeira vez que o Gronk se perde aí nessas em questões assim. Ele vem sofrendo bastante disso, né? Tipo, vou até puxar aqui a pergunta do Lucas Glória, que a gente pode emendar numa questão aqui, ó. O Lucas perguntou se a gente acha que existe um tratamento diferente da NFL com os Patriots e se a arbitragem faz vista grossa para algumas faltas. No Gronk, é sempre chato falar isso, porque parece que é torcedor falando que não tem que, nunca marca pra gente. Tem dois lados aí, eu acho. Um lado é que a gente acompanha muito os Patriots, então basicamente meio que a gente só vê as coisas que acontecem do nosso lado. De outro, quando é que o Gronk realmente é muito estranho, né, cara? Parece que precisa tirar um pedaço do corpo dele pra ser falta, né? Eu concordo, eu não acho que existe um duplo padrão da arbitragem em relação aos Patriots. Eu acho que existe um duplo padrão em relação ao Gronkowski. Porque quando ele faz a mesma coisa com os defensores que os defensores fazem com ele, o juiz dá interferência ofensiva. Já foram várias essa temporada que o Gronk só encosta no defensor, nem coloca os braços nele e pela força e o tamanho dele acabam dando interferência ofensiva. E ele, toda a rota que ele corre, os caras seguram ele e é muito difícil você ver uma interferência defensiva. Então, não estou justificando a atitude do Gronk, eu estou tentando entender por que ele chegou a perder a cabeça daquele jeito. Não é a primeira vez, está acontecendo muito esse ano e eu confesso que eu não me lembro de ter visto o Gronk perder a cabeça daquela forma. Ele não é um cara desse tipo de atitude. Foi uma atitude covarde, porque o cara estava em defesa, estava no chão e ele foi na cabeça do jogador, do White. Então não tem justificativa, não tem desculpa, mas que eu não acho que isso é alguma coisa da índole do Gronk, ele nunca fez isso antes. Ele meio que encheu a cabeça, ficou de cabeça quente por conta da sequência, né, de faltas não marcadas contra ele, não marcadas contra a defesa, e eu sei que ele se arrependeu, ele já disse isso na entrevista, eu tenho certeza que ele levou um belo de um rela lá do Belichick, porque deu para ouvir que assim que o jogo acabou, o Belichick foi cumprimentar o técnico dos Bills, e a palavra que ele usou para pedir desculpa pelo que o Gronk fez foi bullshit. Então pode ter certeza que o Belichick, que o Gronk viu um bocado depois do jogo. E bullshit não pro Bills, né? Bullshit de tipo, que M que a gente não aprontou. Não se justifica o que o Gronk fez. Exatamente, e é isso que você falou, assim, é uma coisa que o Gronk tem que saber conviver, ele tem que aprender a conviver, não adianta, porque tem essa questão, igual a gente falou, parece que quando é com ele é diferente, mas se ele se perder e entrar nessa história toda vez, aí ele vai dar motivo pra ser suspenso, igual aconteceu, ele foi suspenso de um jogo, já apelou, né, Arthur? Deve sair nessa semana ainda, né, se ele ganha ou não, né? Sim, inclusive no dia que a gente tá gravando, nessa terça-feira, o Gronk foi ouvido na sua apelação, foi feita até pelo telefone, e a resposta geralmente nesses casos de punição sai na quinta-feira, ou seja, nessa semana a gente já vai ter a decisão se o Gronk joga ou não contra o Miami Dolphins.
E só uma coisinha, que tem um lado também que pouca gente tá falando, mas eu acho que não é tanta viagem falar. É que essa história chamou tanta atenção, e o Gronk acabou também chamando muita atenção para isso que a gente falou, de que a arbitragem marca tudo contra ele e não marca, e deixa os caras segurarem ele. Eu acho que isso teve muito em alta agora essa semana, e pode ser que gere um efeito, uma consequência de os juízes meio que tomarem cuidado para não deixar a galera segurar o Gronk, né? Vamos ver como é que quando ele voltar, seja contra o Dolphins, se ganhar a apelação ou contra os Steelers, como é que a galera como é que os juízes vão julgar, né, a marcação dos caras em cima dele. Não que ter feito aquela ação vai acabar justificando, mas querendo ou não, chamou atenção, como você falou aí, pra algo que tá acontecendo, que é meio que óbvio, e eu concordo com o que você falou. Eu acho que, pra responder melhor o Lucas, não acho que com os Patriots no geral tem. Eu sinceramente acho que sempre, às vezes tem marcação errada pro time adversário, e como acontece com todo mundo, mas com o Gronk parece ser um pouco diferente, sim, a forma com que eles olham ali as jogadas que acontecem com o nosso Gronconildo. Vou puxar uma outra aqui pra gente terminar de falar de ataque, que é o Eduardo Lemos, que ele falou que onde está o problema da Red Zone, como resolver isso? Eu acho, Eduardo, vou te puxar uma coisa aqui, que eu tenho uns números que eu levantei pra te responder. Eu acho que o maior problema que tá sendo ali, não tem o Edelman, que faz uma diferença. E eu sinto, Sidney, que desde quando o Hogan começou a perder esses jogos, o ataque aéreo perdeu qualidade. E, por exemplo, 47,5% das rotas do Hogan era no slot. Quem está suprindo essa necessidade de slot, normalmente ele trabalha ali, mas sem o Hogan, tá trabalhando mais ali, é o Gronk, que vem funcionando. O Gronk vem fazendo um trabalho bom ali no slot também. Mas nessa partida, por exemplo, o Brady só acertou 4 passes que ele tentou no jogador de slot. Eu acho que o Hogan faz essa falta porque o Hogan conseguiu encaixar, conseguiu suprir de alguma forma essa necessidade do Edelman. E aí, sem o Edelman e sem o Hogan, aí tá ficando um buraco muito maior do que podia ser, eu acho. A gente até falou, eu concordo com você, o Hogan estava sendo muito alvo antes de se machucar. Sem ele, basicamente, você tem o Gronk, porque o Allen não consegue se envolver no jogo. Nossos wide receivers são pequenos, apesar de muito rápidos, eles são pequenos, não são alvos grandes na red zone, né? O campo que a defesa tem que marcar na red zone é bem menor. Então, por exemplo, o Cooks não consegue se aproveitar de toda a velocidade dele. Se ele correr 20 yardas, acabou o campo. Então, assim, você precisa de gente que se desmarque rápido, tem agilidade, mas também precisa de gente grande, que consiga colocar o corpo na frente do marcador e tenha força para isso, né? A gente resolveu esse problema no jogo passado. Se você olhar o jogo contra o Miami Dolphins, foram 5 de 5 na red zone. Em 5 vezes que a gente chegou na red zone, foram 5 touchdowns. Eu peguei os números aqui, na temporada geral, os Patriots estão com 56,6%, ou seja, das vezes que eles chegam na red zone, eles anotam touchdown. Se você pega só os últimos 3 jogos, 69%. Então, assim, eles vinham encontrando resposta, não encontraram nesse jogo contra os Bills. Então, assim, foi um jogo de queda após uma melhora que vinha acontecendo, né? Então, vamos ver como é que eles reagem nesses próximos jogos aí, para saber se realmente o jogo dos Bills foi atípico ou se realmente eles se perderam aí nesse caminho. E como resolver, Eduardo, eu vejo 2 questões aí. 3 na verdade. A volta do Hogan eu acho que vai ajudar bastante. Principalmente porque quando tá Hogan e Gronk, o Brady tem pelo menos mais um cara para trabalhar, como o Sidney disse, dessa questão de se deslocar, se desmarcar mais rápido. Sem o Hogan, basicamente, ele só tem o Gronk. Então, com o Hogan de volta, ele volta a ter 2 jogadores. Eu acho que o Amendola tem que ser mais usado. O Amendola começou a ser usado no começo do ano por causa dessa necessidade do Edelman. Parece que eles viram que o Amendola não era tão necessário assim, que aí voltaram a usar ele mais esporadicamente. Normalmente ele não participa nem de mais da metade dos snaps. Então eu acho que para os playoffs vão usar mais o Amendola e ele vai ajudar nessa questão. E a questão do tight end, né, Arthur? Como o Sidney falou aí, o Allen vem melhorando, mas o Allen precisa aprender a aparecer nesses momentos, porque a gente até fez aquele raio-x da Red Zone umas semanas atrás, que mostra que o Brady com 2 tight ends é onde ele funciona muito bem na Red Zone, né? Sim, apesar do Allen ter conseguido entrar mais no playbook de Tom Brady nas últimas semanas, ainda não tá o que a gente esperava dele quando ele foi contratado lá em março. A gente ainda tem o Jacoby Hollister como opção de terceiro tight end, mas só que o Hollister só atua no Special Teams. E como o Martellus Bennett já está fora da temporada por conta das lesões que sofreu, o Dwayne Allen vai ter que aparecer mais nessa função e ajudando o time na Red Zone.
E outro ponto que eu gostaria de destacar, que pode ajudar os Patriots também nessa faixa do campo, é uma possível volta do Malcolm Mitchell. O Mitchell que, apesar de no começo da temporada muitos acharem que ele não teria condição de voltar a jogar nesse ano, saiu aí as últimas notícias falando, Mitchell até postou foto no Instagram, e então está aberta essa possibilidade do recebedor voltar a jogar em 2017, apesar de não ser provável. Na defesa, minha gente, mais um jogo de pouquíssimos pontos, só 3, nenhum touchdown tomado, contra um Buffalo que vinha fazendo aí 24 pontos de média. Já é normal, já não é a primeira semana, e a gente só vem vendo aí evolução semana após semana dessa defesa. A gente até soltou um texto aí sobre o Matt Patricia, né, Arthur? De como ele conseguiu achar uma forma de pôr esses rapazes para jogarem. Sim, Matt Patricia vinha sendo muito criticado no começo da temporada, principalmente pela falta de comunicação e sincronia da secundária dos Patriots. Hoje a gente já viu uma defesa muito mais bem montada, a secundária praticamente perfeita nas últimas semanas, e um ponto que não vinha sendo bem aproveitado, que era o pass rush, nos últimos 2 jogos já computou 11 totais sacks, ou seja, já conseguiu uma evolução nesse quesito também. Pois é, e da onde saiu esse Eric Lee, hein? Rapaz do céu, o nego chegou pra falar assim, dá licença, vocês estão precisando de um cara que faz pressão? Vocês estão precisando de um cara que joga bem ali no front seven? Daqui que eu faço. Que jogador, hein, Cid? Incrível, né? O cara tá no practice squad dos Bills, aí é chamado pro elenco principal dos Patriots por necessidade, né? Teve lesão do Van Noy, do Marquise Flowers, do Trey Flowers também. Aí o primeiro jogo o cara consegue sack, no segundo jogo um sack e meio, interceptação, hits no quarterback. Incrível, né? E que bom que a gente achou esse cara, porque é realmente uma posição de muita necessidade dos Patriots. A gente só tinha o Flowers e o Wise pressionando com constância, e agora tem o Lee, que vai poder entrar nessa rotação aí, e se continuar nessa média vai ajudar bastante. A gente falou lá no podcast do meio da temporada, Arthur, pouquíssimas semanas atrás, nem faz tanto tempo, que a nossa maior preocupação era isso, de que a forma que eles usavam o Flowers, que era um dos poucos que estava conseguindo pressionar, o nosso medo era de não existir mais pressão nenhuma, mas daí aparece um Lee, aparece um Malcolm Brown, que também fez um ótimo jogo no geral, e esse jogo sem o Flowers a gente conseguiu pressionar muito mais do que a gente pressionava antes. Pois é, até o David Harris, que não vinha atuando tanto nessa função, conseguiu um sack meio e também ajudou esse setor. Interessante que, como você falou, que o Flowers, que vinha sendo nosso maior sacador na temporada, não jogou com a lesão nas costelas e mesmo assim a unidade continuou progredindo. O tamanho do jogo do Malcolm Brown, que é outro que a gente falou aqui uns programas atrás, que quando ele perdeu o jogo fazia muita diferença nessa defesa dos Patriots. O Brown foi o líder do time em pressão, no geral, que ele fez 5 pressões, e líder do time em run stops. Ele parou, fez 4 tackles para parar a corrida. Então isso mostra, Sidney, o tamanho, não só o tamanho físico do Brown, mas o tamanho da importância dele nessa defesa que ele vem conquistando aí semana após semana. A gente até falava, ele perdeu uns jogos aí por contusão, e ele saiu na hora que ele vinha sendo o melhor jogador parando corridas, né? Aí o time começou a ceder corridas. Nesse jogo cedeu muitas jardas terrestres, até talvez por design aí da comissão preferiu anular o jogo aéreo dos Bills e conseguiu, mas se por um lado cedemos muitas corridas, o Brown despertou esse outro lado dele aí, de pass rusher, né? E quando você consegue ter um jogador ali no meio da linha, que além de ser uma força contra a corrida, consegue pressionar por dentro, traz muito benefício para o time, porque principalmente quando você joga contra quarterbacks que não são tão móveis, não é o caso do Taylor, mas a gente vai enfrentar alguns por aí. Se a pressão vem do meio, você força o cara a sair do pocket, aí desmonta toda a jogada. E quanto tempo faz que esse time dos Patriots não vê um cara que consegue chegar no quarterback pelo meio? A gente sempre, o ano passado a gente viu o Brent sendo muito bom contra o jogo corrido, mas não produzindo tanto na pressão do quarterback, e o Brown, se conseguir realmente ganhar essa nova faceta dele de ser um bom jogador contra o jogo corrido, mas também chegar no quarterback, é outra história, vira toda outra história, como o Sidney falou aí, desmonta o pocket, porque até então a gente tá até acostumado, faz tempo que a gente nem lembra de falar aqui mais de pressão pelo meio, é sempre pressão pelas pontas, mas o meio, se conseguir fazer, dá diferença, e a gente viu isso no jogo contra os Bills. Pra gente falar de secundária, eu vou puxar aqui uma pergunta do Diego Matheus Souza, que ele pergunta, o que estamos nós aqui do Patriots, então deixa eu mudar a pergunta aqui pra ficar mais fácil, quer ver? O que vocês acham do Gilmore jogando muito e o Butler jogando muito mal? Alguém concorda com o Diego aqui que o Butler está jogando muito mal?
Eu não concordo com o Diego e até os números provam isso, porque se a gente for pegar nessa última partida contra os Bills, de 8 passes na direção de Butler, ele só cedeu 2 para 21 jardas e ainda conseguiu desviar um passe. Então, apesar do Stephon Gilmore estar jogando muito bem, isso não quer dizer que o Butler vá mal. Até um pouco dessa boa atuação do Gilmore, ela vem sim ofuscando o Malcolm Butler, mas eu não concordo com isso do Diego e penso que o Butler vem tendo uma boa temporada, mesmo não sendo a melhor dele. E nesse jogo ele foi o líder em tackles do time, com 8, né? Então, e assim, quando a gente vai ver os números do Butler, eu tô até tentando preparar um texto sobre o Butler aí, que deve chegar mais no final da temporada. O Butler, ele vem jogando ele vem melhorando ano após ano, mas ele não tem uma melhora absurda. E esse ano ele tá bem parecido com o ano passado. E o ano passado, por exemplo, ele ganhou como o melhor jogador da defesa no Patriotas Awards. Então, Sidney, eu acho que parece que a galera quer achar um vilão sempre de tomar 3 passes, sabe? Tipo, uma semana é o Gilmore, outra semana é o Butler. Parece que é meio que nisso, né? As pessoas têm que entender que ceder passes na NFL é normal. É impossível você anular o recebedor adversário durante 60 minutos de futebol americano. Do outro lado tem jogadores bons, todos os times têm bons recebedores. Então você vai ceder passes. O que não é normal é você anular completamente, como o Gilmore está conseguindo fazer. Como o Darrelle Reeves fez durante tantos anos na NFL. É muito difícil isso acontecer. A questão é você fazer as jogadas certas na hora certa, desviar passe na red zone, forçar field goal, invés de touchdown, interceptar de vez em quando. Então, ceder passes é normal. Não que eu acho que o Butler esteja cedendo em um nível alarmante, tá muito bem, na minha opinião. Então, é normal que a defesa ceder jardas, ceder passes. O que é normal é toda jogada, né? Não é o que está acontecendo. E no geral, a secundária teve mais um jogo ótimo, porque a gente falou aqui semana passada até que a média do ano é de 66% mais ou menos de passes cedidos, e nesse jogo contra os Bills foi de 44%, caiu aí 22% pelo menos de passes cedidos pro ataque deles. Então eu acho assim que nesse jogo não tem o que falar, o Butler jogou bem, o Chung jogou bem também, o Gilmore, eu acho que pela questão aí, Diego, eu não acho que o Butler esteja jogando muito mal, principalmente esse muito aí que você colocou na sua pergunta. Eu acho que tem que dar um refresco pro Butler de vez em quando. Pra gente puxar uma outra pergunta aqui, tem o Pedro Bregolin, que ele pergunta se a gente acha que a nossa defesa chega nos playoffs como top 5 da liga. Eu acho que com os acertos que vem acontecendo aí, não sei se top 5, mas pelo menos uma defesa confiável a gente tem, né? Sim, eu concordo com você. Também não diria top 5 no quesito defesa como um todo, mas quem sabe em defesa em pontos cedidos a gente vem melhorando muito, muito mesmo nesse quesito. Lembro de jogos cedendo só 8 pontos para os Raiders, 7 pontos para os Falcons e agora apenas 3 pontos para Buffalo. Então, nesse quesito de defesa que cede menos pontos, acho bem provável que a dos Pats fique entre o top 5 da liga. Porque, Sidney, se a gente pegar aqui lembrar de como começou esse ano, teve evolução nos 3 setores, né? O Arthur lembrou na hora que a gente começou a falar da defesa sobre essa falta de comunicação na secundária, que parece tá bem resolvida. Os linebackers, que eram um problema e faz tempo que a gente não vem falar mal de linebacker aqui, pelo contrário, a gente só tá elogiando cada semana um diferente. E a pressão que começou a acontecer de novo. Então, vem melhora nos 3 setores, né? Concordo. Tem um quesito que dá para ficar top 5, que é em pontos cedidos por jogo, né? No geral, não vai ficar. A gente já está em 9º lugar, né? Com 18,6 pontos cedidos por jogo. E quando você olha essa média de 18 pontos por jogo, é difícil você achar um jogo em que o ataque dos Patriots não marcou 18 pontos. Então ela não vai ser uma defesa top 5, mas eu acredito que ela vai ser uma defesa que vai ser capaz de ganhar o campeonato, assim, que não vai comprometer, não vai ser uma defesa que o time vai ter que marcar 35 pontos para ganhar jogo, ela vai conseguir ali bons jogos. Obviamente, bons ataques vão pontuar nessa defesa mais do que o ataque como o dos Bills, né? Não dá para esperar ceder 3 pontos todo jogo, mas eu acredito que era uma defesa que não vai ser por conta disso que a gente vai perder, digamos assim, a não ser que tenha um jogo desastroso nos playoffs. Mas é uma defesa que dá para carregar, dá para ajudar o ataque sim a conquistar. Vocês diriam que nesse momento é mais preocupante essa defesa? Você acha que precisa ter mais melhora na defesa ou, por exemplo, no ataque aéreo? Eu pelo menos, acho que o ataque aéreo tem mais para evoluir do que a própria defesa nesse momento. A defesa me parece uma unidade um pouquinho mais segura do que o ataque aéreo, principalmente sem Hogan, aí, como a gente falou. O que vocês acham?
Sim, eu concordo contigo. Parece que a defesa já tá atingindo o seu limite de até onde pode chegar. Mas já o ataque aéreo, principalmente com a volta do Chris Hogan, ainda tem muito mais para evoluir, principalmente no quesito red zone. Eu se for para escolher um dos setores para melhorar, eu prefiro a defesa, né? Porque a gente é o melhor ataque aéreo da NFL, é o melhor ataque no geral da NFL, então melhor do que o primeiro lugar é complicado. A gente vai ter uma ideia muito boa do que essa defesa vai poder fazer nos playoffs no jogo daqui a 2 semanas contra o Pittsburgh Steelers. Eles têm armas ali para desafiar essa defesa, tem Antonio Brown, tem Le'Veon Bell, Big Ben, se não está no seu melhor ano, é capaz de jogadas incríveis ali. Então, se a gente viajar até Pittsburgh e essa defesa toma 35 pontos dos Steelers, aí o negócio começa a complicar. Mas se a gente conseguir fazer um bom jogo contra esse ataque fora de casa, aí dá para dizer que essa defesa pode encarar qualquer um. Bom, vamos entrar aqui então na nossa parte da análise aí para os playoffs, gente. Bom, a questão primeira aí é para a gente pensar em NFC East, que tem o jogo segunda-feira contra Miami, agora o jogo lá em Miami, e que se vencer, só precisa disso, né, Arthur? Venceu, é campeão da NFC East pela 40ª vez em 2 anos. Basicamente isso, a gente vai ser campeão pela 9ª vez seguida e a 15ª vez com Tom Brady no comando do New England Patriots. O que já era praticamente fato quando o começo da temporada começou, deve se concretizar nessa segunda, pelo Monday Night Football contra o Miami Dolphins. E ó como a NFL é maluca, Sidney. A gente até soltou um texto no começo do ano de que a AFC East vinha no melhor ano dela, numa das divisões mais complicadas de trabalhar. E no fim a gente tá chegando aí, acabou de fazer o primeiro jogo contra Buffalo e precisa de mais um pra fechar essa conta aí. É incrível, né? Porque a gente não contava que os Bills e Jets, né, que estão numa fase de rebuild e de reconstrução incompleta, fossem ganhar tantos jogos no início da temporada. O Bills chegou a estar ali liderando a divisão após algumas semanas. Os Patriots começaram 2-2, então assim, dava a impressão que seria uma briga mais acirrada até o final. Mas esses times foram se perdendo no caminho, o New England se encontrando, né, e vai acabar dando o mesmo resultado dos últimos anos aí, New England com folga na frente. Bom, contra os Dolphins na segunda-feira, Arthur, basicamente a gente acabou de jogar com eles, então é basicamente uma continuação do jogo que a gente já fez. Eu acho que a principal coisa aí é lembrar que o Gronk fez um belo de um jogo e que se realmente tiver que cumprir essa suspensão, vai fazer falta aí, porque o Brady vai ter que achar uma outra forma de atacar Miami, porque basicamente ele só usou o Gronk naquele jogo, hein? Sim, e jogar em Miami, principalmente na reta final da temporada, nunca é fácil, além de ser um clássico. É um time que vem incomodando os Patriots na última temporada, e com esse desfalque do Gronk, torna a partida ainda mais difícil. Mas mesmo assim, vejo os Pats favoritos para o confronto e que Brady vai achar outras peças para fazer o ataque aéreo funcionar. Tô curioso, Sidney, pra ver como que eles vão fazer com os Tyrants. Se eles vão trazer alguém, se eles vão deixar o Jacob Hollister jogar mais. Merecia, né? Ele fez uma pré-temporada tão boa ali que seria interessante ele ganhar um pouquinho mais de espaço nesse jogo, né? Quem sabe sem o Gronk ali para atrair todos os olhares do Tom Brady, ele consiga olhar um pouquinho para o Allen e para o Hollister, né? Agora depende desses caras aparecerem também. Não adianta querer que o Brady lance a bola para eles se eles não estão se posicionando corretamente, né? Como o Hollister até levou uma bronca dentro do jogo, um dia desses aí. Ou então se desaparecerem como o Allen faz de vez em quando. Então tem que aparecer para o jogo. Aquela coisa que você falou do next man up, né? Para a defesa, ela tem que servir aí também. Se você vai ter o seu principal tight end, o melhor tight end da NFL, alguém tem que pelo menos ali ajudar o ataque a produzir para aquele setor. Só complementando o que você falou de desaparecer, quem tem que se mostrar um pouco mais no jogo aéreo é o wide receiver Philip Dorsett, que chegou, não conseguiu aparecer tanto nas primeiras partidas, mas agora com a lesão do Chris Hogan, jogou 168 snaps, porém só foi alvo de Tom Brady em 3 dessas oportunidades. Então é outro jogador do ataque que tem que aparecer mais para o nosso quarterback. Agora no caso do Dorsett, coitado, né? Quando ele tá livre, o Brady não lança para ele, né? Como algumas jogadas já nos últimos 2 jogos que ele consegue se desmarcar e o Brady olha para outro lado. Vai lá você falar isso pro Brady. Não, depois que o McDaniels falou, eu não falo mais nada. Eu te desafio em falar isso pro Brady na sideline. Bom, na AFC, basicamente foi tudo na mesma, meio que todo mundo ganhou aí, não mudou muito a semana passada, mas os Steelers quase perderam, chegaram a querer perder o jogo do Monday Night contra os Bengals, mas foram lá e venceram no final. Bom, pra ter uma noção aqui, ó, a forma mais rápida da gente garantir a Seed 1
nesse momento é o seguinte: o Steelers perdeu o jogo da próxima semana contra o Ravens, a gente ganhar dos Steelers na semana 15 e os Jaguars perder para os Seahawks na semana 14 ou para o Texans na semana 15. Se essa combinação acontecer, os Patriots podem vencer os Steelers lá daqui 2 semanas e já garantir a Seed 1 da AFC, que seria um presentaço de Natal poder jogar 2 jogos de divisão já com a Seed 1, hein? Sim, seria de extrema importância. E isso que vem concretizando quem é o time representante da AFC nos últimos Super Bowl. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, né? De ganhar com antecedência a Seed 1, não. Eu acho que essa briga vai até a última rodada com os Steelers. Mesmo que a gente vença o jogo da semana 15, e a tabela deles, com exceção desse jogo dos Ravens, não é complicada. Então é bem capaz deles vencerem os outros jogos todos. Então eu acho que essa briga aí vai até o final. Não, então, mas aí que tá, Sidney. É o jogo mais complicado deles, é o do Ravens. Então eles podem perder. E a gente vai e ganha deles. E o Jaguars perder do Seahawks, por exemplo, não é impossível. Não, impossível não é, mas eu não sei se eles perdem do Ravens também, entendeu? Sei não, hein? Assim, o que me anima nessa briga é que quando os Patriots pegam algum time meio mais ou menos, eles ganham com uma folga incrível. E os Steelers vêm ganhando de times ruins em jogos apertados. Então, é isso que me anima um pouco, né? Então, eu não sei não, hein, cara. Eu acho que a gente pode ganhar dos Steelers na semana 15 e já comemorar uma Seed 1. Não sei não. Tomara. Bom, vamos ficando por aqui. A gente volta semana que vem. Então, lembrando, o Patriots jogam no Monday Night Football contra o Miami Dolphins. Não é no domingo, é na segunda-feira. E a gente volta aqui para falar de como foi, para falar de tudo daí, que é o que todo mundo quer conversar, que é esse jogo Patriots contra Steelers. Acho que já até adianto, Sidney, que semana que vem a gente nem fale tanto de Dolphins e fale mais aí desse confronto com os Steelers, que é onde o negócio tá pegando mesmo, né? A não ser que alguma tragédia aconteça aí no Monday Night, vai ser o foco é Steelers, já é Steelers, né? Eles não admitem lá, o Belichick jamais vai falar de um jogo que não é o próximo, como o Mike Tomlin falou, né? Mas com certeza não tem como não pensar, é o jogo que tá todo mundo esperando. Nós estamos aqui secando o Pittsburgh até onde não der mais. Abraço, Arthur, até semana que vem. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, Sidney, abraço. Falou, galera, um abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in Old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class. Be it sunny or snowy or rain, they'll play in the mud and it gets in your blood how much fun it is watching their game. We love our